Seja bem-vindo ao Serafim Tarô. O meu nome é Valdemar e essa é uma leitura para o signo de Leão, leitura semanal, atemporal, geralzona, pro coletivo do signo, bem soltona para você pegar somente a mensagem que você entende, sente, que ressoa com você, sem precisar forçar nada. Caso você tenha um mapa astral além dessa leitura do signo solar, eu vou convidar você também a ver as leituras fortes do seu signo, né? Lunar, Marte, Júpiter, Vênus, o ascendente, que eu acho bem legal e interessante, porque para mim cada signo desse que compõe o nosso mapa fala a respeito de uma área na nossa vida, então vale muito a pena dar uma olhada nessas outras leituras aí também. Se você for novo no canal e gostar dessa nossa maneira de trabalhar fazendo as leituras, inscreva-se, por favor, curta, comente e compartilhe se lhe for possível. Cada ação dessa contribui generosamente para que o nosso canal possa continuar a crescer e a gente continuar a fazer esse trabalho aqui, tá bom, Leão? Assista até o final dessa leitura, porque eu vou abrir para você agora, para a gente ver essa leitura inicial que pode estar representando o seu momento atual. Na metade da leitura, eu vou tirar um conselho, um aprofundamento, e depois, no finalzinho da leitura, eu vou ver um possível desfecho para você dessa situação que aparecer aqui, tá bom? Então, às vezes, a sua mensagem não está no começo, mas pode estar na metade ou no final da leitura. Tá bom? Vamos ver então para Leão, por favor, qual que é a mensagem, o conselho e o possível desfecho que Leão precisa saber quando encontrar essa leitura, por favor. Um 5 de ouros, cara. 5 de ouros ele vibra muito na falta para mim de alguma coisa. É quando geralmente a gente não está se sentindo capacitado a fazer, a realizar, a obter alguma coisa. Chegar na compreensão de algo. Vamos ver mais a respeito do que é esse 5 de ouros aqui. Cara, pendurado no centro da leitura, um 3 de ouros, no fundo do maço um pajem de espadas, energia que vem de fora, cara. Agora aqui, Leão, o que pode estar acontecendo, né? É claro, as leituras podem estar espelhadas também. Aí você vê se é para você ou para a pessoa que você está lidando, se caso ressoar, fizer um sentido para você. Mas é como que se alguém aqui não tivesse conseguindo enxergar as coisas como elas realmente são aqui. Ter uma dificuldade em aceitar que as coisas são muito diferentes daquilo que quer que seja. Né? Não sei se faz um sentido. E aí tem essa questão de que eu sofro porque eu não estou conseguindo aceitar que as coisas não são como eu ou a pessoa, né? Vejam aí. Eu vou falar em primeira pessoa e você vê. Mas eu tenho essa. Eu sofro por essa questão até mesmo de não conseguir entender o porquê que as coisas são dessa maneira e não podem ser da maneira como eu quero que seja. Né? O pendurado no centro da leitura, ele representa toda essa questão. Cara, alguém não está conseguindo enxergar as coisas como elas realmente são, né? Não consegue ter essa sacada de ver as coisas por um outro ponto de vista, a nível de falar, meu, caramba, eu tô completamente errado, ou a minha maneira de enxergar essas coisas está completamente equivocada, vamos dizer, não tem coerência com o que realmente é. Né? Eu estou tendo uma visão distorcida dos fatos aqui. Só que na outra ponta você tem esse 3 de ouros que, meu, ele vem falar de uma realização. Então será que essa realização, ela também não vem a partir do momento em que você começa, ou você ou a pessoa, né, começa a mudar a maneira de olhar para as coisas, né, a ponto de você
parar de se sentir até mesmo ofendido ou a pessoa quando as coisas não são da sua maneira, quando a sua maneira de enxergar as coisas não é a única maneira e, talvez nem seja a maneira mais correta de enxergar aquilo que precisa ser enxergado nesse momento, né? A aprender a ser um pouco mais solto nessa maneira de entender as coisas e de enxergar, para que as realizações possam acontecer, cara. Leitura muito para mim semelhante à do signo de Touro. Se você tem Touro forte no seu mapa, como um ascendente, uma Lua, um Marte, um Vênus, um Júpiter, né? Ou tá lidando com alguém do signo de Touro, dê uma olhada naquela leitura lá também. A leitura ficou grande, se eu não me engano, com uns 26 minutos. Leitura de caráter bem forte, tá? Sinto que para alguns de vocês aquela leitura de Touro pode vir a complementar. Porque aqui o que a gente fala, sintetizando no modo geral? Cara, aqui no fundo você tem o Pajem de Espadas. Esse cara, o Pajem de Espadas, ele sempre se sente o dono da verdade. Ele é uma pessoa muito intelectual, muito inteligente, mas o erro do Pajem de Espadas, aqui representa Gêmeos, Libra e Aquário, é que por vezes ele se sente o dono da verdade, só aquilo que ele fala é o certo. Ele tem uma boa capacidade de analisar as situações, só que ele peca quando ele define aquela situação só a maneira como ele observa, né? E aí as realizações tendem a ir se afastando, porque boas realizações, na maioria das vezes, pede que a gente se comporte de uma outra maneira, que a gente tenha uma observação diferente, que a gente tenha uma sacada diferente da como a gente está acostumado. Independente do que é essa realização para você. As leituras gerais podem ser aplicadas em relacionamento de amor romântico, trabalho, amizade, família, questões pessoais. E as leituras sempre podem estar invertidas, né? Buscar aqui um aprofundamento, um conselho com o tarô cabalístico, para ver o que mais a gente pode entender dessa leitura aqui. Mas eu vejo que alguém está pecando aqui nessa questão de, cara, tá defendendo muito o ponto de vista, e aí agora até entendo melhor esse 5 de ouros abrindo a leitura, que é essa sensação que eu tenho, é uma incompreensão dos fatos, dos dados, das situações que se apresentam. Tenho dificuldade em aceitar, né? Talvez por estar muito enraizado, a observar as coisas só à minha maneira, só por esse ponto de vista. É claro, tudo que eu estou falando pode ser a pessoa com quem você esteja lidando, tá? Lembre sempre-se que você pode inverter os papéis. Aí é como que essa falta de conseguir observar as coisas por um outro ponto de vista, quase que instantaneamente afasta a gente das nossas realizações ou, coloca uma pedra bem grande aí para dar uma atrapalhada, uma freada na realização. Obstáculo esse que pode ser removido quando você muda o seu ponto de vista, ou quando a pessoa muda o ponto de vista dela, né? Se torna como a água daí a água vai desviando dos obstáculos porque ela se permite a experimentar outras possibilidades. Líquido, né? A água líquida, ela vai indo. Tem pedra? Contorna. O teimoso não, o teimoso fica indo de encontro ao obstáculo e tende a gerar mais 5 de ouros, mais dor e sofrimento para si mesmo. Porque não percebe que toda dor e sofrimento poderia ser sanado também a partir do momento que se compromete em observar a situação, o algo, o que quer que seja, de uma maneira diferente.
Cara, um 2 de copas no conselho, provavelmente a gente tá falando de parcerias aqui. Vênus em Câncer. Aqui, Leão, provavelmente você está enfrentando um problema. Essa situação que a gente está narrando pode ser muito que a nível de parceria para você. Está tendo essa dificuldade em mostrar para o outro que ele deveria observar um ponto de vista diferente em relação àquilo que você propõe ou em relação àquela realização que vocês querem alcançar. Uma situação de trabalho, mesma coisa, de sociedade, né? Porque é você e o outro ali lidando com as situações, onde tem essa teimosia ou por sua parte ou pela parte do outro, que por vezes não quer experimentar fazer as coisas de uma maneira diferente. Porque está muito cheio de si, e a pessoa cheia de si, ela é sempre a dona da verdade, da razão, vamos fazer da minha maneira, né? Acaba ficando um pouco perigoso compartilhar e comungar com pessoas assim. Mas é de parceria que a gente está falando aqui, tá? Se não para todos, pelo menos para a maioria. É impressionante, é um 5 de ouros. Caiu invertido, tá? E embaixo do pendurado, ou seja, tem alguém que tem muita dificuldade em se abrir para uma coisa nova. É quase que se essa pessoa aceitasse observar as coisas por um outro ponto de vista diferente, ou experimentar as coisas por um outro ponto de vista, né, fazer as coisas de uma outra maneira, eu quero dizer, é quase que se ferisse a pessoa, porque está sendo diferente daquilo que ela quer que seja. Olha o nível do ego, né? É muito difícil fazer essa pessoa aceitar que ela pode estar equivocada com a maneira dela ver, entender e interagir com as coisas. É quase que impossível. E quando consegue fazer, isso meio que fere o orgulho dela, fere o ego dela. Ilusoriamente, porque isso não é verdade, tá? Mas é como que se ela sentisse inferiorizada porque está tendo que ceder para que as coisas possam ser diferentes daquilo que ela projeta. Sendo que é diferente no bom sentido, onde o mesmo resultado vai ser alcançado, ou quem sabe até resultado melhor. Não, mas como a ideia não veio dela, como o pitaco não veio dela, como a ordem não veio dela, ela se sente inferiorizada. Aí tem todo esse bloqueio em aceitar o que é diferente, né? Senão vai ficar muito repetitiva a leitura, mas acredito que vocês conseguiram entender, né? Mais um 2, cara, um 2 espadas aqui. O 2 espadas, que é a lua em Libra, coloca muito à prova as nossas parcerias. Libra pode representar as parcerias, as sociedades, os casamentos, tudo que envolve você e o outro, e a lua representa as ilusões. E aqui esse 2 espadas é lua em Libra, só que no tarô convencional, o 2 espadas é uma pessoa que tem venda nos olhos. Por isso que essa pessoa ou você não consegue enxergar nada mais de diferente a não ser aquilo mesmo que projeta. Só que é desafiador, como a gente falou no início da leitura. Quem faz isso tende a colocar um bloqueio, puxa o freio de mão entre você e a sua realização. E o que eu falei na leitura de Touro, o que eu preciso falar aqui também, é que para a mesma situação a qual eu tenho o meu ponto de vista, existem muitos ou uma infinidade muito grande ou até infinitas maneiras de se ver aquele algo. Não existe só o meu jeito de ver, né? Até mesmo essa leitura. Eu, Valdemar, consigo entender essa leitura nessa possibilidade que eu estou conversando com você. Mas um outro tarólogo
Ele poderia ter uma outra visão disso daqui tudo, né? Então, essa é a mensagem. O meu ponto de vista não anula o seu, mas a gente pode juntar esses pontos de vista e fazer com que nasça, se manifeste um outro através da comunhão desses nossos dois pontos de vista. Que é isso que você ou a pessoa que você está lidando não consegue entender. Olha só embaixo desse black, gente. Né? Tem dificuldade em entender, porque quer defender a todo custo o seu ponto de vista sobre uma situação, né? Ou sobre seja lá o que for para você. Tem essa necessidade, esse anseio em querer estar certo em tudo, em sempre dar a última palavra em tudo. Não, o meu jeito de observar, o meu ponto de vista em relação a essa situação ou a essa pessoa é o mais certo de todos, né? Não, tem que se abrir para ver, escutar, né? Entender outros pontos de vista, porque isso pode somar. A questão de eu experimentar ou de eu ouvir, observar um outro ponto de vista sobre essa mesma situação, não vai subtrair, não vai me inferiorizar. Pelo contrário, se eu tiver a sacada, isso vai me enobrecer cada vez mais, porque eu estou me abrindo para receber um outro ponto de vista. Talvez eu caia na real que as coisas de verdade não são só como eu penso que seja. Você ou essa pessoa. Cara, no fundo do maço tem uma torre, a energia que vem de fora, né? E aí o que eu diria em relação a essa torre é que ou você ou a pessoa que você está lidando, né? Geralmente quem busca tarô associa mais a outra pessoa, né? Então tudo isso aqui que a gente está falando pode ser a outra pessoa. É uma pena, porque se ela não mudar o comportamento, a maneira de entender as coisas, vem torre por aí, né? E aí, geralmente, a torre são acontecimentos que forçam a gente a ver as coisas por um outro ponto de vista. Mas e aí, vai precisar passar pela dor para conseguir se abrir? Para conseguir entender que nem sempre eu estou certo em relação ao meu ponto de vista? Que tem sim pessoas mais capacitadas do que eu, que conseguem ter uma outra sacada das coisas, vai precisar passar pela torre por um momento desafiador, que talvez gere até uma dor física, para conseguir compreender. Meu, dá para ser evitado tudo isso daí, né? Se for você é uma pena, mas se for a outra pessoa também. Vamos ver aqui com o tarô maçônico para a gente encerrar a sua leitura, tá? Mas tem alguém teimoso aqui, cara, que se não abrir bem os olhos, abrir de verdade, escancarar a visão, sabe? Sair dessa questão de eu estou certo, só meu ponto de vista é o relevante, alguém aí tende a se dar muito mal. Tem alguém teimoso aí, né? Muito teimoso. O meu ponto de vista é o mais certo e pronto, e acabou. Geralmente chefes, né, costumam ser assim. Mas também isso acontece bastante dentro dos relacionamentos de amor romântico. Mas se não for nenhum dos dois casos para você, cara, um grupo aí que você está participando, uma amizade que... Não tem aquela pessoa que só ela, né? A gente conversou, o pajem de espadas, só ela é a inteligente, só ela tá certa. Ela só que tem as melhores sacadas das coisas. Não. Não é bem por aí, não. Mas toda essa situação que a gente está narrando, esse cenário, provavelmente, cara, é relacionado a parcerias. Caiu 2 de copas aqui. Um as de paus, cara, fala sobre tomar uma atitude.
Vamos tirar mais aqui para a gente ver qual atitude é essa, né? Nossa, um 10 de espadas invertido. Cavaleiro de paus representa dificuldades e mais uma vez um 2 de espadas. É que toda essa situação, seja você ou a pessoa, causa de fato, e é muito comum, né, que gere uma tristeza, algum tipo de dor. Porque se no caso for a pessoa, cara, você tem que sempre, como que se fosse aqui, abaixar a orelha para tudo que essa pessoa fala. Né? Só que isso daqui também tem um limite de aceitação. E aí, para toda essa situação que a gente conversou, seja você ou a pessoa, um de vocês dois está chegando num ponto que não aguenta mais viver assim dessa maneira. Né? Que o Cavaleiro de Paus representa a dificuldade. Então eu vejo que uma ação vai ser tomada, uma iniciativa vai ser tomada se as coisas não mudarem aqui. Eu acho que não muda, tá? Sinceramente. Então, você analisando todo esse contexto, se a leitura fez um sentido para você, provavelmente no desfecho aqui, cara, você já está meio que por aqui dessa situação e vai tomar uma atitude em relação a isso daí, tá? A atitude que você vai tomar possivelmente seja uma atitude difícil, mas que seja necessária. Tá? Porque, cara, você viver na dúvida e na confusão, meio que não é uma vida, na verdade, né? Tem que ter troca, né? Como a gente falou, meu ponto de vista tem que somar com o seu e vice-versa, para a gente ir em direção às realizações. Se isso não acontece, a tendência é que aconteça uma subtração, ao invés de uma adição. Porque um dos dois vai sofrer com essa questão de perder energia. E provavelmente seja você. Tá? Então, se as coisas não mudarem, uma ação da sua parte vai ser o melhor a se fazer aqui. Tá? É isso que eu vejo para você nessa semana. Espero que tenha servido para alguém. Quando ajuda ao menos uma pessoa, eu já me sinto completamente satisfeito. Se for novo no canal e gostou dessa leitura, curta, comente e compartilha, se lhe for possível, é claro. Tá? Cada ação dessa é bastante significativa para o crescimento do nosso canal. Só para a gente fechar rapidinho, os signos que aparecem aqui é Marte, né? Planeta Marte, então é Escorpião e Áries. Gêmeos, Libra e Aquário, que eu tinha falado. Peixes, Áries, Leão e Sagitário, para você do signo Leão. Gratidão, boa sorte ter sido até aqui e até logo.